Olá, aqui novamente o Júlio Batista, trazendo agora para vocês uma segunda série de videoaulas sobre... Essa segunda série é sobre banco de dados e o Access. Como usar o Access para criar bancos de dados profissionais. A primeira série está sendo, eu ainda estou publicando as lições, foi sobre 100 lições de macros e programação VBA no Excel. Você encontra aqui no nosso canal do YouTube essas duas séries. Essa segunda série é sobre banco de dados, que vai desde o básico até a programação VBA e macros, e o banco de dados que nós vamos usar para exemplo vai ser o Microsoft Access. Vão ser 100 ou mais videoaulas, eu coloquei aqui 100 só para ficar um número bonito, mas pode ser mais, certamente serão mais de 100 videoaulas, onde eu vou ir desde o básico. Eu vou começar com a teoria de banco de dados, que é fundamental, até depois como criar um banco de dados, criar tabelas, consultas, etc., usando o Access, sempre com exemplos práticos passo a passo. Então, se você é completamente iniciante, você nunca trabalhou com banco de dados, você está no local certo. É exatamente essa sequência de videoaulas e alguns livros que eu vou indicar durante as aulas, que o ideal para quem está querendo começar a aprender sobre banco de dados e sobre o Access. Deixa antes de eu partir para mostrar para vocês o que nós vamos ver nessa primeira lição, qual foi a minha motivação em criar essa série de videoaulas sobre banco de dados. Eu recebo de 150 a 200 e-mails por semana de usuários que estão tentando usar o Excel para implementar banco de dados e estão com uma série de problemas. Não estão conseguindo relacionar dados de planilhas entre uma planilha e outra, não estão conseguindo implementar validações mais avançadas, o banco está ficando lento, não conseguem colocar a planilha em rede, enfim. Problemas, problemas e mais problemas. Eu não vou me alongar muito aqui porque nós vamos ter uma aula só sobre isso. Mas por que essas pessoas que estão tentando usar o Excel para implementar banco de dados estão tendo problemas? Porque elas estão usando a ferramenta errada. O Excel não é para implementar banco de dados. Banco de dados é o Access. Aí eu respondo isso, eu tenho até uma resposta padrão, daí a resposta que eu recebo de volta da maioria dos usuários é: sim, tudo bem, o Excel não é para banco de dados, mas dá para implementar um banco de dados usando o Excel. Aí eu respondo novamente com outra mensagem pré-formatada que eu tenho, que é o seguinte: dá. Você pode ir do Brasil à Europa nadando, você pode ir do Brasil à Europa num bote, você pode ir do Brasil à Europa num navio transatlântico, você pode ir do Brasil na Europa usando um avião. Qual é a maneira ideal, mais correta e que vai demorar menos tempo? É usando o avião. Qual é a maneira menos racional, menos lógica e que talvez você nem consiga? É nadando. Dá para ir do Brasil até a Europa nadando? Dá, mas é a maneira ideal? É a ferramenta ideal? A mesma coisa é usar o Excel para banco de dados. Dá para fazer? Dá, a duras penas, tendo que implementar tudo usando o código, dando muito trabalho e obtendo um péssimo resultado. Então, quando se trata de banco de dados, cadastro de clientes, controle de estoque, qualquer coisa que seja banco de dados, esqueçam o Excel e vamos usar o Access. Se for um banco de dados ainda mais robusto para rodar em rede, com 50, 100 usuários conectados, alto volume de acesso, aí já tem que pensar num SQL Server, num Oracle, num MySQL, ou seja, num banco de dados de servidor. Mas o Access atende muito bem para aplicações de porte de pequeno a médio, ok? Então, com base nisso, o meu principal objetivo com essa sequência de videoaulas é que os usuários entendam que para banco de dados é o Access, não é o Excel. E que, pelo fato de não conhecer o Access, é que eles tentam usar o Excel, porque quando a única ferramenta que você conhece é um martelo, você tenta fazer com que todo problema se pareça com um prego. Mas, de novo, não é a melhor solução. Se você tem outros problemas que não são pregar um prego, você tem que aprender a usar outras ferramentas, as ferramentas ideais. E eu espero, sinceramente, nessa série de 100 videoaulas, que eu consiga passar para vocês bastante conhecimento sobre como usar o Access para implementar banco de dados. Ok? Perdão pela introdução um pouco mais digamos assim, longa e enfática, mas eu queria mostrar exatamente qual é o meu objetivo com a criação dessa série, dessas 100 videoaulas. Essas videoaulas são baseadas no conteúdo de um livro meu, de minha autoria, sobre Access 2007 Avançado, Macros e VBA.
Aqui tem o endereço para quem quiser saber mais sobre esse livro. Depois, no final, eu vou falar também sobre esse livro e sobre uma surpresa especial, uma oferta que eu vou fazer para vocês no final da videoaula, ok? Aqui coloco o livro que eu falei, ó. A maioria das aulas avançadas foram criadas com base no conteúdo deste livro aqui. Aqui eu deixo o endereço do nosso canal no YouTube. E se você tiver alguma dúvida sobre essa videoaula ou sobre banco de dados e Axis em geral, por favor, use o campo comentários que está aqui abaixo do vídeo. Não esqueça de compartilhar essas lições via Facebook, YouTube, Google+, Twitter. Compartilhe e indique para os amigos que você conhece que são da área e que querem aprender a trabalhar com banco de dados. E a cada 100 novos comentários e ou compartilhamentos, eu disponibilizo uma nova aula. Ou seja, você me ajuda a compartilhar, a divulgar esse material e eu, em retribuição, publico sempre novas lições. Eu quero, pelo menos, publicar 2 novas lições por semana. Vamos ver como é que vai a minha agenda, se o tempo permitir, mas estou programado, estou agendado para, pelo menos, publicar 2 novas lições por semana. Vamos lá, então. Já chega de conversa, né? Vamos ver qual vai ser o assunto dessa nossa primeira videoaula. Primeira videoaula nós vamos ver aquele que, para mim, é o assunto mais importante, que é o modelo relacional de dados. Eu vou depois, durante a aula, enfatizar por que ele é o assunto mais importante quando se trata de banco de dados. Dentro do modelo relacional, nós vamos ver, ela está dividida em 2 partes. Essa videoaula é a primeira parte sobre o modelo relacional de dados, e nessa primeira parte nós vamos ver o conceito de entidades ou tabelas e atributos, que são os campos de cada tabela. Vou falar bastante sobre o conceito fundamental de chave primária e vou finalizar a aula com um dos conceitos mais importantes, que é o relacionamento entre tabelas. Vamos ver os tipos de relacionamento e alguns exemplos de relacionamentos entre tabelas. Ok, pessoal? Agradeço pela atenção e vamos então iniciar a nossa primeira dessa série de 100 videoaulas sobre banco de dados e Axis. Ok? Boa aula para vocês. Olá, aqui é o Júlio Batiste. Talvez vocês me conheçam através do meu site, juliobatiste.com.br. Está na internet desde maio de 2000 ou através de algum dos livros de minha autoria. Já são mais de 40 livros, e-books, videoaulas, enfim. Na produção de conteúdo sempre focado na área de TI, mais especificamente de tecnologias Microsoft. Eu resolvi gravar essa videoaula, que está dividida em 2 partes, para tratar de um assunto que eu vejo que gera muitas dúvidas nos meus leitores e clientes do site, que é sobre o modelo relacional de dados. É a parte teórica de como funciona um banco de dados baseado no modelo relacional de dados. E são inúmeros bancos de dados hoje, os mais conhecidos, seguem esse modelo relacional. Apenas para citar os principais: o Access, Microsoft Access, o SQL Server da Microsoft, o Oracle, o DB2 da IBM, o MySQL, o Interbase, o PostgreSQL e assim por diante. Só aí nós temos os principais bancos de dados do mercado. Todos seguem essa estrutura chamada de modelo relacional de dados, e então essa videoaula sobre o modelo relacional de dados, ela serve como introdução a banco de dados para qualquer banco de dados relacional que você esteja utilizando. Qualquer um desses que eu citei. Não faça a besteira de... E aqui eu vejo muita gente fazendo isso. Às vezes tem leitores que compram um dos meus livros de Axis, por exemplo, e aí tem lá um capítulo inicial que é sobre a teoria de banco de dados. Inclusive essa videoaula é baseada no capítulo inicial de qualquer livro de minha autoria sobre banco de dados. E a pessoa vai lá, não, vou ganhar tempo, vou pular essa parte teórica, vou direto para a mão na massa, vou fazer o banco. E aí faz tudo errado. Não segue os princípios do modelo relacional, mistura assuntos nas tabelas, enfim, cria uma bela bagunça. Pois na hora de criar uma consulta, na hora de gerar um relatório, não consegue os dados necessários, não consegue fazer as filtragens necessárias, e aí eu recebo um e-mail, a pessoa me manda às vezes o banco de dados anexo e eu vou ver. O problema não é que ela não sabe Access, não é que ela não sabe criar uma consulta, é que ela pulou a parte teórica e não
projetou, não criou o banco de dados seguindo as regras do modelo relacional. Então, se você pular a teoria, se você não entender o funcionamento do modelo relacional, você vai obter um único resultado no trabalho com banco de dados: problemas. Problemas e mais problemas. Então não faça essa besteira de achar que você vai ganhar tempo pulando a teoria, achando que a teoria é conversa para boi dormir. Não, não é. Essa parte do modelo relacional, a teoria é o que tem de mais importante. O resto é aplicação, é saber onde clicar, qual é comando fazer, é tudo muito fácil depois que você entende a teoria. E o contrário também é verdadeiro. Se você pula a teoria ou não entendeu a teoria do modelo relacional, todo o restante fica muito mais difícil. Então aqui, se você tiver que gravar uma única coisa dessa videoaula, que vai ser um pouco extensa, por isso que eu dividi em duas partes, se você tiver que ficar com uma única coisa gravada, aprendida dessas duas videoaulas, não faça a besteira de pular a teoria. Assista, reassista, veja, dê pause, anote, mas entenda todos os conceitos que eu vou apresentar aqui. Porque depois que você entender esses conceitos, fica muito mais fácil aprender a usar qualquer banco de dados. Seja o Access, o SQL Server, o Oracle, o PostgreSQL, o MySQL e assim por diante. Estamos combinados, então? Nada de pular a teoria, por favor. Por isso, então, é que nós criamos essas duas videoaulas. Quais os tópicos que nós vamos ver nessa primeira parte da videoaula? O conceito de entidades e atributos. O que são entidades e atributos? Poderia ter colocado aqui tabelas e campos, são sinônimos. O fundamental conceito de chave primária e o que são os relacionamentos entre entidades, entre tabelas, quais os tipos de relacionamento existem e o que significa exatamente relacionamento entre tabelas. Na parte 2 desta videoaula, que também vai ser disponibilizada aqui no YouTube, nós vamos falar sobre um conceito fundamental, que é a integridade referencial. Esse aqui que a maioria das pessoas simplesmente ignora, que é sobre a normalização de tabelas. A maioria dos e-mails que eu recebo com problemas em bancos de dados, principalmente do Access, é porque a pessoa não fez a normalização das tabelas. Tá? E vocês vão entender exatamente por que isso é tão importante. E no final eu vou abrir um banco de dados do Access já pronto e mostrar nele esses vários elementos que nós vimos ao longo dessas duas videoaulas. Eu espero, é meu sincero desejo, que essas videoaulas possam ajudá-lo bastante, que você possa entender em definitivo o modelo relacional, os aspectos fundamentais do modelo relacional, e que isso possa ajudar você no seu trabalho de projetar e criar bancos de dados que realmente funcionem, que atendam aos objetivos para os quais eles foram criados. Estamos combinados, então? Vamos começar o nosso estudo sobre os principais elementos do modelo relacional de dados. O primeiro conceito que a gente tem que entender, e não é tão complicado assim, é o conceito de entidades e atributos. Entidades é sinônimo de tabelas e atributos é sinônimo dos campos que compõem uma tabela. Toda a informação que a gente tem num banco de dados que segue o modelo relacional, ela é armazenada. As informações são armazenadas nas tabelas. Um banco de dados, por exemplo, para cadastro de clientes e acompanhamento de vendas. Ele vai ter lá várias tabelas, uma tabela para clientes, uma tabela para produtos, uma tabela para fornecedores e assim por diante. Essas tabelas também, o termo técnico delas é conhecido como entidades. Então, tabelas ou entidades, quando eu falar nessa videoaula, entendam como sinônimos. E dentro de uma mesma tabela, eu tenho os diferentes campos, que são os pedaços de informações sobre o assunto que compõe aquela tabela. Campos ou atributos. Então, entidades é sinônimo de tabelas e os campos que compõem a tabela são sinônimos de os atributos da tabela. Por exemplo, eu poderia ter no meu banco de dados lá para controle de vendas e de pedidos uma tabela clientes, uma entidade clientes. E para cada cliente eu armazeno diferentes informações, diversas informações. Por exemplo, o CPF do cliente, código do cliente, RG, nome, data de nascimento, endereço,
bairro, cidade, estado, CEP, etc, etc, etc. Então, essas diferentes informações que eu armazeno sobre o cliente são os atributos, são os campos da tabela cliente, né? Eu poderia ter outras tabelas nesse meu banco de dados, por exemplo, uma tabela de pedidos, onde teria o número do pedido, o CPF do cliente, para mim saber para qual cliente é aquele pedido, a data do pedido e assim por diante. Então, nós temos um banco de dados composto por tabelas, diversas tabelas, e cada tabela composta por diversos campos. Lembrando que tabela é sinônimo de entidade e campos é sinônimo de atributos. Vamos seguir o nosso estudo aqui. Aqui eu peguei lá do Access uma tabela de clientes, onde ilustra bem esse conceito. Nós temos aqui nessa tabela os vários campos que compõem a tabela. O código do cliente, nome da empresa, o nome do contato dentro daquela empresa com quem que eu mantenho contato, o cargo do contato, endereço, cidade, região, CEP, e se eu fosse deslocar aqui teriam vários outros campos, vários outros atributos que compõem a tabela clientes. Eu deixei aqui exibindo também para vocês verem que dentro desse banco de dados, além da tabela clientes, eu tenho várias outras tabelas, como pedidos, detalhes do pedido, clientes especiais, produtos, transportadoras, funcionários, fornecedores e assim por diante. O projeto do banco de dados é algo que demanda bastante cuidado e é o que determina o sucesso ou não de um banco de dados. Se você não conhecer o modelo relacional, se você pular a teoria, provavelmente o projeto do banco de dados vai ser muito ruim. Você não vai projetar as tabelas corretas, os campos corretos, os relacionamentos corretos, que nós vamos ver mais adiante, e aí vai obter um único resultado. Problemas e mais problemas. Tranquilo então, pessoal, esse conceito de tabelas. E dentro da tabela nós temos os diversos campos que compõem a tabela. Nós temos um outro elemento aqui, que é os dados de cada cliente. Eu tenho esse primeiro cliente, o seu código, o nome, etc, etc. Segundo cliente, terceiro cliente. Cada linha dessas da tabela, que tem informações completas sobre um cliente, no caso da tabela clientes, é chamada de registro. Então, essa tabela aqui nós temos 92 registros, ou seja, temos aqui cadastrados 92 clientes. Nesse banco de dados aqui que eu peguei de exemplos, eu poderia abrir a tabela pedidos e vocês veriam que nesse meu banco aqui existem 830 pedidos, ou seja, 830 linhas, ou seja, 830 registros na tabela de pedidos. E assim por diante. Tranquilo então, pessoal, esse conceito de tabelas ou entidades, são sinônimos, os campos que compõem uma tabela ou seus atributos e cada linha tem a informação de um registro completo sobre o assunto ao qual se refere a tabela. Vamos em frente então. E aqui nós temos uma regra de ouro. Eu disse lá na introdução dessa videoaula que a coisa mais importante que você tem que guardar dessa videoaula é não pular a teoria. Se você só guardar isso, eu já estou contente, já estou satisfeito, já atingi parte do meu objetivo. E a segunda coisa mais importante é essa regra de ouro do modelo relacional. Qual é a regra de ouro do modelo relacional? Assuntos diferentes em tabelas diferentes. Ou de outra maneira, para dizer a mesma coisa, não se misturam campos de 2 ou mais assuntos em uma mesma tabela. Mas o que são esses assuntos? Cliente é um assunto, pedidos é outro assunto. Então não vou misturar na mesma tabela campos referentes aos dados do cliente e campos referentes aos pedidos que o cliente vai fazer. Clientes é um assunto, fornecedores é outro assunto, pedidos é um assunto, produtos é outro assunto. Então, para cada assunto, eu crio uma tabela diferente e os respectivos campos. Não misturo na mesma tabela campos de 2 ou mais assuntos diferentes. Eu chego a receber inúmeros e-mails onde o cliente, o leitor indignado, diz que para facilitar a vida, ele criou uma única tabela no banco de dados. E nessa tabela tem campos para tudo. Clientes, pedidos, detalhes do pedido, produtos, fornecedores, etc, etc. E que depois lá não está funcionando, porque está ruim de cadastrar, porque não obtém os resultados. Por que está acontecendo isso? Porque ele fez a pior situação possível, que é criar uma única tabela e misturar tudo lá dentro. Aí eu tenho até uma resposta padrão, que é
boa sorte. Não adianta. Esse é o tipo de leitor, de cliente que pulou a parte teórica. Ele achou que ia ganhar tempo não estudando a teoria, pegou o banco de dados lá, seja o Access, o SQL Server, e começou a criar a tabela da maneira que ele acha que é correto. Não, pessoal. Sigam o modelo relacional. E a regra de ouro do modelo relacional é assuntos diferentes em tabelas diferentes. Não se misturam, em hipótese alguma, campos de 2 ou mais assuntos em uma mesma tabela. Campos referentes ao cliente, na tabela clientes. Campos referente ao pedido, na tabela pedidos. E assim por diante. Aqui eu mostro para vocês um exemplo do que não deve ser feito. Eu já coloquei aqui em vermelho e letras maiúsculas para salientar. Que isso aqui é um exemplo onde eu misturei assuntos diferentes na mesma tabela. Eu misturei assuntos do cliente, uma versão bem simplificada do cadastro do cliente, com assuntos do pedido. Como um mesmo cliente pode fazer vários pedidos, para cada pedido que eu for cadastrar, eu tenho que repetir os dados do cliente. Então aqui, se esse cliente José da Silva tivesse feito 100 pedidos, eu teria que repetir 100 vezes os dados do cliente aqui na tabela. E quem garante que as 100 vezes eu iria digitar igual? Aqui já tem um exemplo onde ele não está igual. Ó. Digitei um José da Silva com acento 2 vezes e outra sem acento. E numa das vezes digitei o endereço errado. Pode ser um engano, um erro de digitação. Então, primeiro problema em misturar assuntos é a repetição dos dados. Então, se esse fosse um bom cliente que ao longo do tempo fizesse 200 pedidos, eu teria que repetir 200 vezes os dados do cliente aqui. E aí começam problemas maiores. Imagine que o cliente mudou de endereço. A pessoa se muda. Aí no último pedido eu cadastraria um novo endereço. E nos 199 anteriores que ele fez? Teria que alterar manualmente. O sistema não ia identificar que era o José da Silva e automaticamente alterar. Não faria isso. Então, mais um problema de consistência dos dados. Então, o primeiro problema em misturar assuntos é a repetição dos dados. O segundo problema, a inconsistência dos dados. Isso, por que está ocorrendo esse problema? Porque eu não respeitei a regra de ouro, a regra número 1 do modelo relacional, que é jamais, em hipótese alguma, nunca misturar assuntos, 2 ou mais assuntos na mesma tabela. O erro aqui foi misturar dados do assunto clientes com dados do assunto pedidos. Uma coisa é os clientes, outra coisa são os pedidos que o cliente faz. Ok? Espero que eu tenha conseguido salientar bem esse ponto. Vamos adiante. Quando a gente não segue a regra de ouro do modelo relacional, quais os problemas que eu tenho? Informações repetidas. Se o cliente lá, o José da Silva, fizesse 200 pedidos, teria que repetir, digitar 200 vezes, uma para cada pedido, os dados de nome, endereço, etc. Informações inconsistentes. Quem é que garante que eu vou digitar as 200 vezes exatamente os mesmos dados? Que não vai ter erro de digitação. E se depois do pedido 200 o cliente trocasse o endereço? O último pedido ia ficar com o endereço atualizado e os outros 199. Entende? Então, 2 principais problemas: informações repetidas e informações inconsistentes. Para evitar esses problemas, que eu mostrei na tela anterior, nós deveríamos separar as informações dos clientes e dos seus pedidos em 2 tabelas distintas, 2 tabelas diferentes. Uma tabela para o assunto clientes, que conteria os dados do cliente, e outra tabela sobre pedidos, que conteria os dados dos pedidos. Essas 2 tabelas, lá na tabela pedidos, eu teria um campo, por exemplo, o CPF do cliente, para identificar cada pedido de qual cliente é aquele pedido. Mantenha sempre em mente, por favor, a regra número 1 do projeto de banco de dados relacionais. Assuntos diferentes em tabelas diferentes. Ou, de outra maneira, não se misturam campos de 2 ou mais assuntos na mesma tabela. Eu estou sendo chato, estou repetindo isso aqui 3, 4, 5, 6, 10 vezes se necessário até o final dessa videoaula para que você não cometa esse erro.
Eu tenho quase 20 anos trabalhando com banco de dados e diariamente eu recebo e-mails com dúvidas de administradores de banco de dados que não estão conseguindo implementar uma consulta, um relatório, um formulário de cadastro, está dando erro, não, as informações, ele não consegue buscar as informações corretas, porque o problema é no design, no projeto das tabelas do banco de dados. Estamos de acordo, então? Ok para a regra número 1 do modelo relacional, não misturar assuntos? Muito bem. Se estamos de acordo, vamos seguir para o nosso próximo slide. Vamos agora iniciar o segundo conceito sobre o modelo relacional de dados. Antes lá nós já vimos entidades, que é sinônimo de tabelas. Cada tabela é dividida em campos ou atributos. Cada linha de uma tabela é um registro relacionado ao assunto da tabela. E vimos a regra de ouro, que é não misturar assuntos diferentes na mesma tabela. Agora vamos ao conceito de chave primária, que é outro conceito que você tem que entender bem, porque ele é fundamental para o modelo relacional de dados. Quando nós definimos um campo como sendo uma chave primária de uma tabela, o que nós estamos informando ao banco de dados? Estamos informando para o banco de dados que não podem existir dois registros com o mesmo valor no campo chave primária. Ou seja, os valores no campo que é definido como chave primária precisam ser únicos dentro da tabela. Falando através de um exemplo, vamos supor lá ainda na nossa tabela de clientes, vamos supor que eu vou lá e configuro o campo CPF, número do CPF, para ser um campo do tipo chave primária. O que eu estou dizendo para o banco de dados? Eu estou dizendo que não podem ser cadastrados dois ou mais clientes com o mesmo número do CPF. Cada cliente tem que ter um número de CPF único. Não pode ter dois ou mais clientes com o mesmo número de CPF. Em outras palavras, nós poderíamos dizer que o campo-chave primária, ele identifica de maneira única cada registro da tabela. Então, se eu vou lá fazer uma pesquisa, informo um valor do campo-chave primária, só pode retornar um registro, porque não pode ter dois registros com o mesmo valor no campo-chave primário. Por exemplo, vou fazer uma pesquisa na tabela clientes e o meu campo de filtragem é o CPF. Eu informo lá um CPF que existe, está cadastrado, só pode retornar um registro de um cliente com aquele CPF, porque o campo-chave primária não pode se repetir. Outro exemplo de campo que ilustra bem o conceito de chave primária é o campo número do pedido na tabela pedidos. Este campo deve ser único, ou seja, o sistema não deve permitir que eu cadastre dois ou mais pedidos com o mesmo número de pedido. Cada pedido tem que ter um número de pedido que é único. Como o campo número do pedido deve ser único, exclusivo, não pode se repetir, ele deve ser o campo chave primária da tabela pedidos. Aqui nós temos alguns exemplos de campos típicos que são chave primária em tabelas que você encontra por aí em sistemas comerciais, na maioria dos bancos de dados. Por exemplo, o campo número do pedido na tabela pedidos. Não posso cadastrar, o sistema não deve permitir que eu cadastre dois ou mais pedidos com o mesmo número. O campo número do RG ou número do CPF em uma tabela de clientes pessoa física. O sistema não deve permitir que eu cadastre dois ou mais clientes com o mesmo número de CPF ou o mesmo número do RG. Hoje, inclusive, com a nota fiscal eletrônica já sendo uma realidade, o CPF é obrigatório para emitir nota fiscal eletrônica. Então, se você tem uma loja virtual e tem lá um formulário para cadastro de clientes, tem que alertar que o campo CPF é obrigatório, porque senão você não consegue emitir uma nota fiscal eletrônica se não informar o CPF ou o CNPJ do cliente. Tá? Caso pessoa física, CPF, no caso de pessoa jurídica, CNPJ. Ok? Outro exemplo típico de campo que é chave primária, o campo código do produto em uma tabela de produtos. Cada produto deve ter um código único. Não posso cadastrar dois ou mais produtos com o mesmo código. O campo ISBN em uma tabela de livros, por exemplo. O campo ISBN é um código, antigamente ele era de 11 dígitos, hoje acho que é de 14 dígitos. Cada livro, quando você escreve um livro, a editora vai lá e registra o livro na Câmara Brasileira do Livro, e cada livro tem um número de ISBN que é único. Então, tendo o número de ISBN, só vai
existir um livro com aquele número. Ou o campo número de matrícula e uma tabela de cadastro de funcionários. Ok? Então, alguns exemplos de campos que podem ser configurados como chave primária em uma determinada tabela. Como configurar um campo para chave primária? Aí já é a parte prática lá, depende do banco de dados que você está utilizando. No Access é de uma maneira, no SQL Server é de outra maneira, no Oracle é de outra maneira. Cada banco de dados tem a sua maneira de implementar isso aí. O que nós estamos vendo aqui são conceitos do modelo relacional de dados, conceitos esses que se aplicam, repito, a qualquer banco de dados que siga o modelo relacional. A teoria é a mesma. A prática, cada banco de dados tem a sua maneira de implementar cada um desses conceitos. Um conceito que existe é o conceito de chave primária composta. É muito raro você não ter um campo na tabela que possa ser usado como chave primária, ou seja, não ter um campo que seja único para cada registro. Em alguma situação excepcional, pode acontecer de não existir um campo que seja único para aquela tabela, para aquele assunto relacionado à tabela. Nestes casos, alguns bancos de dados, como o Access ou o SQL Server, por exemplo, permitem que você crie uma chave primária composta por 2 ou mais campos. Aí a combinação dos 2 ou mais campos é que deve ser única, que não pode se repetir. Nós temos que ter um cuidado muito especial com chave primária composta, porque a chave primária é um elemento importante para o banco de dados criar os seus índices internos para pesquisa, ordenação dos dados, que esses índices facilitam, agilizam, eles agilizam no sentido que tornam muito mais rápidas as consultas, né? Então, se você tem uma chave primária composta, quanto maior a chave primária, ou seja, quanto mais campos compuserem a chave primária, menor o desempenho das consultas, porque começa também os índices a ficarem mais pesados. Mas, repito, é uma situação muito excepcional. Se você chegar numa situação em que precisa começar a criar chave composta em mais de uma tabela, revisa todo o projeto do banco de dados, porque provavelmente você começou a misturar assuntos na mesma tabela. Você não seguiu aquela regra de ouro no modelo relacional, que é cada assunto em uma tabela separada. Não se misturam campos de 2 ou mais assuntos na mesma tabela, ok? E outro detalhe que eu quero salientar para fechar essa questão da chave primária é que nem toda tabela precisa ter uma chave primária. Nós vamos ver na parte 2 dessa videoaula, onde eu vou fazer uma análise detalhada de um banco de dados pronto lá no Access, para mostrar esses diversos elementos, relacionamentos, etc. Que nem toda tabela obrigatoriamente tem que ter uma chave primária. Tá? Pode acontecer de algumas tabelas intermediárias, que são aquelas tabelas criadas para quebrar um relacionamento do tipo vários para vários. Nós já vamos falar sobre isso na sequência. Ela pode não ter uma chave primária. Tá? Ok? Tranquilo esse conceito de chave primária, pessoal? Vamos seguir então o nosso estudo aqui. Aqui eu só coloquei um exemplo prático de uma janelinha. O que acontece no Access quando você tenta cadastrar um novo registro numa tabela e com um valor no campo chave primária que já existe. O próprio Access faz essa verificação. Aqui era uma tabela de clientes, onde eu tentei cadastrar um cliente com o código de um cliente que já existia. E aí, na hora de salvar o registro, o Access disse, ó, não posso salvar esse registro, desculpa, pois eles criariam valores duplicados na chave primária. Ou seja, já existe no campo chave primária um valor cadastrado igual ao do registro que você está tentando cadastrar. Então, o próprio Access faz essa verificação e não deixa. Por exemplo, se eu fosse cadastrar um cliente, por engano lá digitasse o CPF de um cliente que já está cadastrado, ele daria essa mensagem de erro. Se eu fosse lá cadastrar um produto com um número de produto que já está cadastrado, ele ia dar essa mensagem de erro. Então, o próprio banco de dados usa o mecanismo de chave primária para já fazer essa verificação e evitar inconsistência dos dados, ok? Vamos agora ao terceiro e último tópico dessa nossa videoaula, que é sobre relacionamentos entre tabelas. Esse conceito é importante. Os dois anteriores, entidades, ou seja, tabelas, atributos, campos, chave primária, foram uma preparação para esse nosso terceiro tópico, que é sobre relacionamentos.
Recapitulando aqui com vocês as coisas, os detalhes importantíssimos que eu estou salientando aqui. Primeiro, não pular a teoria. Estudem a teoria, entendam o modelo relacional. O segundo que eu salientei, qual foi? A regra de ouro. Não misturar assuntos diferentes na mesma tabela. Terceiro, o conceito de chave primária. Acabamos de ver. E agora, o quarto e importante, fundamental conceito que usa todo o conhecimento anterior, que é o relacionamento entre tabelas. Entender o conceito de relacionamento entre tabelas é o que de mais importante existe em termos de banco de dados relacionais. Vou repetir para vocês aqui, até coloquei em vermelho aqui embaixo, ó. 90% ou mais das dúvidas que eu recebo via e-mail diariamente, relatando algum problema em que a pessoa não está conseguindo lá implementar algo no banco de dados, não tem a ver em o administrador não saber usar o banco de dados, ou não saber Access, ou não saber SQL Server, ou não saber Oracle. Tem a ver com relacionamentos configurados incorretamente entre as tabelas ou não configurados. Então, 90% dos problemas não é a pessoa quer saber qual é o comando que usa, qual é o filtro que não está funcionando, qual é a programação que está faltando, não é. A 90% dos casos é problema no projeto, na concepção do banco de dados, na definição das tabelas, campos, chaves primárias e relacionamentos. É aquele administrador de banco de dados que pulou a teoria, que foi direto para a mão na massa, tá? Não façam isso, por favor. Se você não entender bem esse mecanismo de relacionamento, você vai ter sérios problemas no projeto, implementação, uso e administração dos bancos de dados que você vier a criar, tá? Acredite em mim, acredite na minha experiência de mais de 20 anos trabalhando com banco de dados. Essa parte é a parte principal, essa teoria, entender os relacionamentos entre tabelas, ok? Vamos seguir então o nosso estudo. Na prática, num banco de dados relacional, nós temos diversas tabelas. Eu mostrei para vocês uma telinha antes de um banco de dados do Access, onde tinha tabela clientes, pedidos, detalhes do pedido e assim por diante. Como, por exemplo, um banco de dados para controle de pedidos, vendas e fornecedores. Nós poderíamos ter as seguintes tabelas, que é praticamente aquele exemplo anterior que eu mostrei numa das telas. Clientes, produtos, pedidos, detalhes do pedido, fornecedores, categorias, funcionários, transportadoras, etc. Aqui tem um detalhe interessante que observem que nós separamos pedidos e detalhes do pedido em duas tabelas diferentes. Vocês já vão entender na sequência o porquê de fazermos isso aqui, ok? Então, num banco de dados que segue o modelo relacional e que segue a regrinha de ouro de cada assunto em sua tabela, o que nós vamos ter são várias tabelas para conter as informações necessárias aos objetivos para os quais o banco de dados foi criado. Embora as informações estejam separadas em diferentes tabelas, cada tabela representa um assunto, lembre que a regra número 1 dos bancos de dados é não misturar assuntos em uma mesma tabela, ou seja, então vamos ter num banco de dados diferentes tabelas, deve existir algum mecanismo que, quando necessário, nos permita reunir dados de duas ou mais tabelas. Por exemplo, para fazer um relatório do total anual de vendas por funcionário, eu vou precisar informações de diferentes tabelas. Do funcionário, matrícula dele, o nome, dos pedidos, para ver lá na tabela pedidos, além do número do pedido, do CPF do cliente para identificar para qual cliente é aquele pedido. Nós temos também um campo matrícula do funcionário, para saber qual o vendedor que emitiu aquele pedido. Então, nós precisamos da tabela funcionários, para ter os dados do funcionário, tabela pedidos e da tabela detalhes do pedido, que é onde estão os itens de cada pedido. Então, vejam que eu tenho um relatório aqui que eu quero o total anual de vendas por vendedor, por funcionário. Essas informações não estão em uma única tabela, mas elas podem ser reunidas através de uma consulta, de um relatório, acessando dados de diferentes tabelas. Agora, como é que o banco de dados consegue? Ele vai lá num pedido, tem lá a matrícula do funcionário. Como é que ele consegue saber quem é esse funcionário? Através da matrícula, ele vai lá na tabela funcionários, localiza aquela matrícula e localiza os dados do funcionário. Isso é feito pelo mecanismo de relacionamento entre tabelas.
Se não houver esse mecanismo, não houvesse esse mecanismo, não teria como relacionar os dados de diferentes tabelas. O mecanismo que nos permite acessar de maneira consolidada, correta, dados de diversas tabelas é o relacionamento entre tabelas. E isso existe em qualquer banco de dados que siga um modelo relacional. Existe no Access, no SQL Server, no Oracle, no MySQL e assim por diante. Vamos aqui a um exemplo. Um pedido é feito por um cliente, correto? Todo pedido é para um cliente. E nesse pedido podem existir diversos itens. As informações sobre o cabeçalho do pedido, tal como o número do pedido, a data, o código do cliente, para mim saber para qual cliente é esse pedido, endereço de entrega, o código do funcionário, para mim saber qual vendedor emitiu o pedido, etc., são armazenados na tabela pedidos. Então, aquelas informações que são únicas para o pedido, ficam na tabela pedidos. Já as informações sobre os itens do pedido, porque um mesmo pedido pode ter diversos itens, ficam na tabela detalhes do pedido. Então vejam que aqui eu estou novamente fazendo uma separação entre pedidos e detalhes do pedido. Para quê? Para evitar aquela redundância. Porque se um determinado pedido tivesse 20 itens, eu teria, e fosse tudo numa tabela única, eu teria que repetir os dados do cabeçalho do pedido, número do pedido, nome do cliente, código do cliente, código, etc., 20 vezes. Então, para evitar essa redundância, esse problema, eu separo pedidos e detalhes do pedido em duas tabelas diferentes. Tá? Além disso, cada pedido possui um número único, mas um mesmo cliente pode fazer vários pedidos. Então, o que eu estou dizendo aqui? Ó? Lá na tabela clientes, por exemplo, eu cadastro cada cliente uma única vez. Apareceu o cliente lá, cadastro lá. Mas na tabela pedidos, o código daquele cliente pode aparecer várias vezes. Tantas vezes quantos forem os pedidos que o cliente vai fazer. Então eu tenho uma separação entre os assuntos, mas através desse mecanismo de relacionamentos eu tenho como juntar os assuntos quando é necessário. Por exemplo, se eu precisar um relatório do total de vendas por cliente por ano, eu posso facilmente fazer isso usando informações da tabela clientes, pedidos e detalhes do pedido. Com esta separação entre as informações do cabeçalho do pedido na tabela pedidos e dos itens do pedido na tabela detalhes do pedido, nós evitamos uma série de problemas, tais como a repetição desnecessária de informações e a inconsistência dos dados. Então, se eu não fizesse essa separação, e imagina lá um pedido que tem 20 itens, eu teria que repetir todas as informações do cabeçalho 20 vezes, uma vez para cada item. Além da repetição, quem me garante que eu ia digitar essas informações as 20 vezes exatamente iguais? Poderia haver erro de digitação, poderia haver inconsistência nos dados e assim por diante. Então, se nós colocássemos todas essas informações de pedidos e detalhes do pedido em uma única tabela, teríamos que repetir todos os dados do cabeçalho para cada um dos itens do pedido. Repetição. E quem garante que essas informações seriam inseridas corretamente para todos os itens do pedido? Poderia gerar inconsistência. Veja que no slide anterior eu descrevo uma relação do mundo real, ou seja, um pedido pode ter vários itens. Um cliente pode fazer vários pedidos. Tá? Um funcionário pode emitir vários pedidos. Estas relações do mundo real é que são o nosso guia para a gente definir as relações entre as diversas tabelas que compõem o banco de dados. Em um banco de dados, precisamos de alguma maneira para representar esses relacionamentos da vida real, em termos de tabelas e seus atributos. Isso é possível com esse mecanismo de relacionamentos, os quais podem ser de 3 tipos, basicamente. Nós podemos ter 3 tipos diferentes de relacionamentos entre tabelas. Podemos ter relacionamento do tipo 1 para 1, do tipo 1 para vários e do tipo vários para vários. Vamos agora detalhar e esmiuçar cada um desses tipos de relacionamentos. Vamos começar com o relacionamento do tipo 1 para 1, que é bastante raro. Olha, eu confesso para vocês que em 20 anos de experiência com banco de dados,
uma ou duas vezes eu precisei criar um tipo de relacionamento desse aqui, 1 para 1. Que tipo é esse? Esta relação existe quando os campos que se relacionam entre as duas tabelas diferentes são ambos campos do tipo chave primária. Lembra lá do conceito de chave primária? É um campo que ele é único, ele não posso cadastrar dois registros com o mesmo valor de chave primária. Cada registro de uma tabela deve ter um valor diferente no campo chave primária. Nós pegamos aqui um exemplo onde temos uma tabela de alunos e o campo chave primária é o campo matrícula, ou seja, cada aluno tem a sua própria matrícula. Não é possível cadastrar 2 ou mais alunos com a mesma matrícula. E temos lá, criamos no nosso banco de dados de administração da escola, uma tabelinha chamada alunos da banda para ter algumas informações específicas só sobre os alunos que tocam algum instrumento na banda do colégio. E aqui nessa tabelinha alunos da banda, também a matrícula é um campo do tipo chave primária. Então eu tenho a matrícula do aluno, um instrumento que ele toca e a data em que ele ingressou na banda do colégio. E aqui tem um relacionamento representado por essa linha entre as duas tabelas. Então, se eu quiser fazer um relatório, por exemplo, de todos os alunos que tocam instrumento, por exemplo, violino. Um exemplo. Mas eu quero, além da matrícula, eu quero o nome do aluno e o endereço dele. Então, eu poderia fazer uma consulta baseada nessas duas tabelas e, através desse relacionamento, o sistema pega a matrícula aqui, identifica a matrícula igual aqui e consegue acessar os demais dados através desse relacionamento. Repito para vocês que um relacionamento do tipo 1 para 1, onde o campo que se relaciona é chave primária nas duas tabelas, é muito raro. Faz anos que eu não tenho necessidade de implementar esse tipo de relacionamento em algum banco de dados que eu dou consultoria ou implemento. Pode acontecer, é importante que você conheça que ele existe e é o tipo de relacionamento que pode ser implementado no Access, pode ser implementado no SQL Server e em outros bancos de dados, tais como Oracle, como a SQL e assim por diante, ok? Então, o primeiro tipo de relacionamento do tipo 1 para 1. O segundo tipo de relacionamento é o relacionamento do tipo 1 para vários. Esse aqui é 99,99% das situações é esse tipo de relacionamento. Este, sem nenhuma dúvida, é o tipo de relacionamento mais comum que existe entre duas tabelas de um banco de dados que segue o modelo relacional de dados. Uma das tabelas, o lado 1 do relacionamento, possui um campo que é a chave primária. E a outra tabela, que fica com o lado vários, se relaciona através de um campo cujos valores podem se repetir, ou seja, se podem se repetir, não é chave primária na segunda tabela. Vamos voltar ao nosso exemplo aqui entre a tabela clientes e pedidos. A tabela clientes é o lado 1. O relacionamento entre essas duas tabelas é através do campo código do cliente. Então, cada cliente é cadastrado uma única vez na tabela clientes. Por isso, o campo código do cliente na tabela clientes é uma chave primária, indicando que não podem ser cadastrados dois clientes com o mesmo valor no campo código do cliente da tabela clientes. Então, a tabela clientes é o lado 1. Com isso, a tabela clientes será o lado 1 do relacionamento. Por outro lado, cada cliente, um mesmo cliente, ele pode fazer vários pedidos. Portanto, o campo que relaciona clientes com pedidos é o campo código do cliente. E lá na tabela pedidos, o campo código do cliente não é a chave primária. Por quê? Porque para um mesmo cliente pode haver 2, 10, 20, 200 pedidos. Se o cliente fizer 30 pedidos, o campo código do cliente, daquele cliente, vai aparecer 30 vezes, em 30 registros diferentes. Um para cada pedido que ele fez. Então, como o campo código do cliente pode se repetir na tabela pedidos, porque para cada pedido que o cliente fizer, vai aparecer ali o código do cliente, ele não é chave primária na tabela pedidos. E aí é o lado vários, ou seja, o mesmo código do cliente na tabela pedidos pode aparecer várias vezes, tantas quantos forem os pedidos que o cliente fizer. Por exemplo,
Se tem um cliente cujo código é esse aqui, e ele tiver feito 10 pedidos, este código aqui vai aparecer em 10 registros diferentes na tabela pedidos, uma vez para cada pedido que o cliente fez. Já na tabela clientes, esse código aparece em um único registro, que é o registro de cadastro do cliente. Por isso que temos um relacionamento do tipo 1 para vários entre as tabelas clientes e pedidos. Esse relacionamento é feito através do campo código do cliente, e isso indica na prática que um mesmo cliente, cadastrado uma única vez na tabela clientes, pode fazer vários pedidos. Tabela cliente é o lado 1, cada cliente só é cadastrado uma única vez, e a tabela pedidos é o lado vários, o cliente pode fazer vários pedidos. Aqui nós temos uma figura que ilustra isso aqui. O lado 1 é na tabela clientes, onde o campo código do cliente é uma chave primária. Então, cada cliente eu cadastro aqui uma única vez. O lado vários é a tabela pedidos. A relação é através do campo código do cliente. Aqui, o mesmo código pode aparecer várias vezes, tantas quantos forem os pedidos que o cliente fez. Se o cliente fez 10 pedidos, o código dele vai aparecer em 10 registros diferentes. Então, relacionamento 1 para vários. O lado 1 é uma chave primária. Cada cliente é cadastrado uma única vez. O lado vários é a tabela pedidos e o mesmo cliente pode fazer vários pedidos. Qual o campo que relaciona as duas tabelas? O campo código do cliente, ok? Vamos aqui mais um exemplo de relacionamento 1 para vários, entre a tabela pedidos e a tabela detalhes do pedido. O relacionamento nesse caso é através do campo número do pedido. Na tabela pedidos, o campo número do pedido é uma chave primária, portanto, só cada pedido tem o seu próprio número. Não é permitido cadastrar 2 ou mais pedidos com o mesmo número. Então, cada número de pedido aparece uma única vez, lado 1. Só que um mesmo pedido pode ter vários itens. Então, aqui, para cada item que eu cadastro aqui, eu informo o número do pedido para saber a qual pedido esse item se refere. Então, se um determinado pedido tiver 10 itens, o número do pedido aqui, deste pedido, vai aparecer 10 vezes. Se um pedido aqui tiver 3 itens, o número desse pedido vai aparecer aqui 3 vezes. Como o mesmo número de pedido pode se repetir várias vezes na tabela detalhes do pedido, tantas vezes quantos forem os itens do pedido, na tabela detalhes do pedido é o lado vários do relacionamento. O relacionamento entre pedidos e detalhes do pedido é através do campo número do pedido. Tranquilo até aqui, pessoal? Foi com esses dois exemplos deu conseguiram perceber, entender bem o relacionamento do tipo 1 para vários? Então, vamos seguir com essa nossa primeira parte da videoaula sobre o modelo relacional de dados. Esse tipo de relacionamento, que é o mais comum, vários para vários, ele ocorre em uma situação... Opa, perdão. Encerramos no último slide o tipo 1 para vários e agora vamos para o último tipo de relacionamento, que é o tipo vários para vários. Esse tipo de relacionamento ocorre em uma situação onde em ambos os lados do relacionamento os valores podem se repetir. Vamos considerar o caso entre a tabela produtos e pedidos. Eu posso ter vários pedidos diferentes nos quais aparece um determinado produto. Além disso, vários produtos podem aparecer no mesmo pedido. Então, entre produtos e pedidos, a relação direta seria uma relação do tipo vários para vários. Só que na prática, os bancos de dados, o Access, por exemplo, não permite que você implemente um relacionamento vários para vários. Por quê? Porque ele indica que alguma coisa está errada no projeto do banco de dados. Quando você tem lá as tabelas e em determinado momento apareceu um vários para vários, é hora de olhar, analisar e
reprojetar o banco de dados. Então, o que a gente faz na prática? Qual é a solução quando eu chego numa situação em que achei um relacionamento vários para vários, que é esse caso entre produtos e pedidos? Esta é uma situação em que tem que ser esse relacionamento vários para vários, ele tem que ser quebrado em dois relacionamentos um para vários. Esse aqui seria a situação que ia acontecer se eu não tivesse separado as informações do cabeçalho do pedido na tabela pedidos e as informações dos itens do pedido na tabela detalhes do pedido. Se eu tivesse colocado tudo na tabela pedidos, eu ia chegar a uma situação do tipo vários para vários. Cheguei nessa situação, é uma indicação de que algo está errado nas minhas tabelas. E aí, qual é a solução? Como nós não temos como implementar e nem devemos implementar diretamente um relacionamento vários para vários, a solução é quebrar em dois relacionamentos do tipo 1 para vários. Para evitar problema, é bastante comum, então, quebrarmos um relacionamento do tipo vários para vários em dois ou mais relacionamentos do tipo 1 para vários. Isso é feito através da criação de uma nova tabela, a qual fica com os lados vários dos relacionamentos. No nosso exemplo, inicialmente nós tínhamos pedidos e produtos. Relacionamento entre pedidos e produtos é do tipo vários para vários. Vários pedidos podem conter um determinado produto e vários produtos diferentes podem fazer parte do mesmo pedido. No nosso exemplo, a solução seria criar uma tabela detalhes do pedido e nessa tabela ficam as informações sobre os itens de cada pedido. Desta forma, ao invés de termos um relacionamento do tipo vários para vários entre a tabela produtos e a tabela pedidos, nós vamos ter dois relacionamentos do tipo 1 para vários, conforme ilustro no próximo slide. Olha aqui, criei essa tabela que não existia, que é detalhes do pedido, para conter apenas os itens do pedido. E aí, ao invés de ter um relacionamento vários para vários diretamente entre as duas tabelas, o que nem é permitido de criar no Access, no SQL Server, nós passamos a ter dois relacionamentos do tipo 1 para vários. Um entre a tabela produtos e detalhes do produto. Cada produto é cadastrado uma única vez na tabela produtos. Campo código do produto é uma chave primária. Um mesmo produto pode aparecer em diferentes pedidos. Por isso que na tabela detalhes do pedido, o lado é vários. E o relacionamento é através do campo código do produto. E o outro relacionamento entre a tabela pedidos e detalhes do pedido, através do campo número do pedido. Cada pedido é cadastrado uma única vez, por isso o número do pedido aqui não se repete, é uma chave primária. E um pedido pode ter vários itens, por isso que aqui o número do pedido se repete tantas vezes quantas forem os itens do pedido. Então, tínhamos um relacionamento vários para vários, o que não é possível de implementar diretamente entre pedidos e produtos. Para resolver esse problema, criamos essa tabelinha que separou os detalhes do pedido, estão na tabela pedidos, o cabeçalho do pedido. E as informações sobre os itens do pedido estão nessa tabela detalhes do pedido. Esse aqui, eu tenho colocado esse exemplo, porque é um dos que eu mais recebo via e-mail. A pessoa está com um problema lá, está dando erro, não consegue obter alguns resultados nas consultas, eu vou analisar as informações sobre pedidos e detalhes do pedido na mesma tabela. E aí começa a gerar relacionamentos vários para vários, que não podem ser implementados, e a solução, na maioria dos casos, é simplesmente separar as informações sobre os itens do pedido em uma nova tabela. E aí resolvo o meu relacionamento original, que era vários para vários, impossível de ser implementado e que não deve ser implementado, só vai gerar problema. Agora sim, possível de ser implementado através de dois relacionamentos do tipo 1 para vários. Essa situação eu peço que vocês vejam, revejam, estudem muitas vezes, porque vocês vão se deparar com ela em muitas e muitas situações na prática, quando vocês estiverem trabalhando com banco de dados. Ok? Tranquilo esse conceito, pessoal? Esse exemplo conseguiu ilustrar direitinho
essa quebra de um relacionamento vários para vários em 2 relacionamentos do tipo 1 para vários, é importante, muito importante entender esse conceito. Se ficou alguma dúvida, por favor, usem o campo comentários aqui abaixo do vídeo, deixem as suas dúvidas que será um prazer responder. Pode demorar um pouquinho, porque tem mais de 500 vídeos aqui no meu canal do YouTube, então são dezenas de comentários diariamente, mas aos poucos eu vou lendo os comentários e se eu souber a resposta e eu puder ajudar, eu retorno para vocês, ok? Então aqui nós encerramos essa nossa primeira parte sobre o modelo relacional de dados. Nessa primeira parte nós vimos conceitos fundamentais, tais como entidades e atributos, chave primária e relacionamentos entre entidades, né? Relacionamentos do tipo 1 para 1, 1 para vários e vários para vários. Vejam, revejam, estudem esses conceitos, não pulem a teoria, por favor, e em caso de dúvidas, usem aqui o campo comentários que está abaixo do vídeo. Não esqueçam de compartilhar e indicar para os seus amigos essas videoaulas. Em breve vou publicar a videoaula número 2 também. Quando eu publicar a videoaula número 2, eu vou fazer uma surpresa, uma oferta especial para vocês de um dos meus livros. Mas por enquanto fica aqui o meu agradecimento por terem me acompanhado até aqui. Espero de coração que essa videoaula tenha sido útil para vocês, tenha ajudado a esclarecer esses conceitos que são fundamentais. E em breve estarei publicando aqui a parte 2, onde nós vamos ver o importante conceito de integridade referencial, o fundamental conceito de normalização de tabelas e no final vou abrir um banco de dados pronto no Axis, vou navegar por ele e vou fazer uma revisão geral de todos esses elementos que nós vimos nessas 2 videoaulas sobre o modelo relacional de dados. Muito obrigado, não esqueçam de indicar, compartilhar, use o campo comentários, se inscreva aqui no canal usando o íconezinho que está à direita do vídeo aí em cima para saber das novidades. Um bom estudo a todos e até a nossa próxima videoaula sobre o modelo relacional de dados. Muito bem, agradeço por vocês terem me acompanhado até aqui. Espero que tenham gostado dessa lição, dessa videoaula, que ela possa ter sido útil e acrescentado novos conhecimentos para você. Eu já falei lá no início, vou dar uma reforçada aqui, que as lições avançadas dessa série de 100 videoaulas foram criadas com base no conteúdo desse livro aqui, de minha autoria, o Access 2007 Avançado Macros e Programação VBA. Algumas lições foram criadas pelo colega Manuel Jailton, que é um autor já consagrado aí na área de videoaulas no Brasil, principalmente na parte de programação. Ele tem formações completas em Delphi, PHP, Java e assim por diante. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. E outras eu mesmo criei. E aí a gente foi alternando e disponibilizando para vocês esse conteúdo para uma forma também de divulgar o nosso trabalho. Uma oferta interessante que eu tenho para fazer para você, gostaria que você levasse em consideração, é que comprando este livro aqui, eu mando para você, junto com o livro, um DVD com todas essas 100 videoaulas dessa série, que eu vou publicando aqui aos poucos, conforme o tempo permite. Mas se você já quiser ter acesso a todas essas 100 videoaulas, são um total de mais de 30, eu coloquei aqui 32,5 horas de duração, mas vai passar de 50 horas, porque eu estou complementando, estou ampliando algumas aulas, então pode ter certeza que vai passar de 50 horas de videoaulas. Se tu quiser ter acesso a todo esse conteúdo, sem precisar esperar a disponibilização aqui no YouTube e ainda receber um excelente livro, um excelente material de estudos, é só comprar esse livro usando esse endereço que eu estou colocando aqui, que junto com o livro eu vou mandar para você um DVD que tem essas videoaulas todas de Access. Aqui são de Access 2007, mas elas se aplicam ao Access 2010 e ao Access 2013 sem maiores problemas. Se você tiver dúvida em adaptar um dos problemas, um dos exemplos contidos nas videoaulas para o Access 2010 ou para o Access 2013, é só usar o campo de comentários aqui embaixo que eu te ajudo a resolver o problema. Além todas essas videoaulas de Access, eu vou mandar para você também um pacote de 2.400 planilhas profissionais editáveis do Excel, ou seja, você pode alterar, adaptar as planilhas de acordo com a sua necessidade, e um pacote com 3.167 e-books de brinde, e-books variados. Tem desde
programação HTML, lógica de programação, banco de dados, linguagem SQL, tem muita coisa boa nesse pacote aqui, ok? Então, para você receber um DVD com todo esse conteúdo, basta comprar esse livro de minha autoria aqui, usando esse endereço que eu informo aqui nessa tela. E além de todos esses bônus, eu criei uma oferta bem especial para você que está me acompanhando nessa série de videoaulas. O preço nas livrarias desse livro é R$ 95,00, em outros sites, e no meu site, diretamente com o autor, você paga R$ 65 e mais o frete. Na hora de fazer o pedido, vai ter um campo lá para você informar o CEP de destino, e o sistema vai te dar as opções de envio e o custo de frete de cada opção e o prazo de cada opção. Então, fica aqui essa oportunidade, essa oferta para você, por tempo limitado, porque eu só tenho ainda 200 unidades desse livro e não vou fazer novas tiragens tão cedo. Tá? Quando você clicar aqui, o sistema vai informar se o livro está disponível em estoque ou não. Se o livro já tiver esgotado as 200 unidades que eu tenho em estoque, o sistema vai dizer, livro indisponível, aguarde disponibilidade de estoque e o botão de compra vai estar desabilitado, ok? Então, fica aqui essa oferta. Se você quiser me ajudar comprando esse livro de minha autoria, eu agradeço e espero você nas próximas videoaulas que nós vamos ter aqui nessa série de 100 ou mais videoaulas sobre Axis. Se tiver ainda um tempinho, agora eu vou apresentar para vocês algumas das formações que o colega Manuel Jailton, que é o colega que criou várias dessas videoaulas que eu estou disponibilizando em parceria comigo, baseado nesse livro e em outros conteúdos de minha autoria. O colega Manuel Jailton, ele tem mais de 12 anos de experiência criando videoaulas. Ele começou inicialmente com videoaulas de Delphi, foram um grande sucesso, eram vendidas no site Clube do Delphi, no site Active Delphi, e depois ele foi ampliando o trabalho dele e tem outras formações de grande sucesso que eu vendo aqui através do site Júlio Batiste. Então, essa primeira que eu indico para vocês é uma formação em PHP com 200 horas de videoaulas. Ela é completa, desde o básico, desde quem nunca programou em PHP, até o que tem de mais avançado, até a criação de uma loja virtual completa baseada em PHP e MySQL. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais, ver todos os detalhes, fica aqui o endereço para vocês. Tem também uma formação completa em Java, com 203 horas de duração, que é no mesmo estilo da formação PHP. Desde o básico, desde quem não sabe nada de Java, até a criação de sistemas web completos e mais uma loja virtual completa, incluindo carrinho de compras, controle de estoque, integração com PagSeguro e PayPal e assim por diante. Fica aqui o link se você tiver mais interesse. E o professor Jailton também se aventura nas áreas específicas para concursos, tais como matemática e português, por enquanto. E ele desenvolveu um método de ensino bastante interessante chamado de método Ágora. Esse método tem a proposta de fazer com que você aprenda 10 vezes mais rápido do que os métodos normais. E ele criou uma formação completa em matemática, abordando toda a matemática do primeiro e do segundo grau, e nesse método, nessa formação, ele aplica esse método Ágora, no qual você aprende 10 vezes mais rápido do que pelos métodos tradicionais. Se você tiver interesse em aprender um pouco mais de matemática, em desmistificar a matemática, fica aqui também o endereço para você obter todas as informações. Ao longo desses 12 anos de trabalho, já são mais de 15 mil alunos formados, né, só nos últimos 5 anos. Eu coloco aqui nos últimos 5 anos porque antes nós não trabalhávamos com o curso online, era apenas DVD enviado via Correios. Aí a gente não tinha o controle se o cliente comprou e realmente estudou. Já nas formações online, não, a gente tem todo um acompanhamento, todo um controle, o aluno tem que fazer determinados trabalhos para poder passar de uma etapa para outra, então a gente consegue acompanhar se realmente o aluno está fazendo o curso ou se ele apenas comprou e abandonou o curso. Então, nos últimos 5 anos, formados realmente, que passaram por todas as etapas, que realmente aprenderam, a gente são mais de 15 mil alunos. Então, se tiver interesse em PHP, ou em Java, ou em matemática, fica aqui as indicações. E agradeço por vocês terem me acompanhado até aqui. E, repito, toda semana de 1 a 2 novas videoaulas nesta série de 100 videoaulas sobre banco de dados e Access. Ok? Obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.